Muito obrigado a todo mundo pela presença. Desculpa por não saber mexer no microfone. Aí. Bom, é igual as mesas do HUT, tem que ser na porrada. Eu peço desculpa pelo atraso, mas hoje é segunda-feira é meu dia de plantão no HUT, então eu sempre saio perto das 7 horas da noite, então acaba atrasando um pouco. Mas tentarei ser mais pontual na próxima. De todo modo, eu fico muito feliz pela presença de todo mundo aqui. O auditório está lotado, eu confesso que não esperava isso. Esse curso de neuro, ele começou a partir de quase que de um acaso, como quase tudo em medicina é força do acaso, né? Esse curso começou em Belo Horizonte, na época em que eu era residente lá de neurocirurgia, e aconteceu que a clínica médica tinha convocado um residente da neuro para apresentar um caso, o cara não pôde, aí me pediu para apresentar de última hora, eu apresentei, aí o chefe da clínica médica gostou, pediu para montar uma aula de exame neurológico, eu montei, depois ele pediu para montar uma aula de coma, eu montei, depois ele pediu para montar uma aula de AVC, trauma, cefaleia, e essas coisas foram acontecendo assim naturalmente. A verdade é que, nos 4 anos em que eu fui residente em Belo Horizonte, essas aulas eram ministradas lá de 3 em 3 meses. Todas as turmas de internato e clínica médica viam essas aulas. E sempre tinha interesse, e também era ministrado também na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e eu tinha o sonho de trazer isso para Teresina, porque eu sempre percebi uma deficiência muito grande do público médico generalista, do público acadêmico de medicina, do público de enfermeiros, estudantes de enfermagem, fisioterapeutas, com relação ao paciente neurológico. Todo mundo tinha ou tem medo do paciente neurológico, e isso é o que eu gostaria de desmistificar. Não tem necessidade de ter medo. Talvez a semiologia neurológica seja a mais fácil de todas, porque matematicamente direto. Não tem dor de barriga. Já pensou a quantidade de coisa que dá dor de barriga? Neuro, eu acho que é muito mais fácil, se você entende como é que a coisa se processa. Então, eu tinha alguns professores que diziam que, na época em que eles foram alunos, os professores de neuro deles, voluntariamente, dificultavam as coisas exatamente para tornar a neurologia e a neurocirurgia uma coisa inacessível. E o meu objetivo é exatamente fazer o contrário. Então, eu estou muito feliz pela presença de todo mundo aqui, realmente estou emocionado, não imaginei que fosse ter tanta gente. Saibam que eu vou dar o meu melhor para não decepcioná-los nessas 5 aulas. Então, o curso consta de 5 temas que eu arbitrei de interesse geral, são coisas que eu achava que todo mundo devia saber, que é examinar um paciente acordado, examinar um paciente em coma, entender as coisas, os processos, a fisiopatologia, a gravidade, o prognóstico, o tratamento dos pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, afinal de contas, é uma das doenças mais prevalentes no nosso meio, é a doença que mais mata a gente jovem, e também a mesma coisa para o AVC, que é a principal causa de mortalidade no mundo, e termina o curso com a abordagem das cefaleias. Depois que a gente vai ver as principais doenças, a gente vai tentar entender como é que as cefaleias primárias se comportam, as cefaleias secundárias, quando suspeitar, quando encaminhar, e algumas surpresas vão aparecendo ao longo das apresentações. Então, assim, essa aula de exame neurológico, especialmente, ela é uma aula que precisa muito da interação de vocês, porque ela é uma aula longa. Não tem como falar de exame neurológico em 1 hora, é uma aula de 2 horas e meia, tranquilamente. E eu preciso que vocês interajam comigo, porque houve slides cuidadosamente colocados para gerar dúvida. Então, quando vocês tiverem uma dúvida, por favor, se manifestem. Quando vocês tiverem alguma exclamação para fazer, por favor, se manifestem. Não engulam isso, nem guardem as dúvidas para o fim. Vamos interagir durante, porque fica muito mais produtivo e muito menos chato. Bom, eu sempre começo do começo. Tudo tem um começo, tudo tem uma origem. E se eu sou médico hoje, se eu não larguei a faculdade de medicina no primeiro período, foi por causa desse baixinho aqui, professor Reinaldo Mendes. Aqui é a primeira vez que eu fui para um congresso com ele, em 2000,
Aqui eu tinha 19 anos de idade, comecei a acompanhá-la aos 16, né, primeiro período do curso de medicina, e apaixonei pela neurocirurgia e fiquei acompanhando o Reinaldo até hoje. Até quinta-feira passada ele ainda me deu um cagaço, então nada mudou. Aqui, em 2006, no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, eu já era residente R4, e aqui, dia 29 de dezembro, eu indo operar uma urgência de madrugada no São Marcos e ele indo buscar um material para operar outra urgência também de madrugada em outro lugar. Então, é motivo de muita felicidade para mim ter tido o Reinaldo na minha vida. Feliz de quem tem alguém parecido, guiando, tutoriando, tudo que eu sou, tudo que eu consegui, onde eu cheguei, todas as orientações partiram dele. Feliz de quem tem alguém como ele. Quem não tem, se esforce para procurar. Porque se eu cheguei aqui, eu cheguei porque ele me pegou pela mão e me levou. Sem ele eu não teria chegado, não. Bom, como eu falei, esse curso começou no Hospital das Clínicas da UFMG, de onde eu tenho uma saudade muito grande, um amor muito grande, em Belo Horizonte. Esse é um dos prédios do Hospital das Clínicas, a neurocirurgia ficava aqui. E, bom, foram 4 anos da minha vida inteiramente dedicados lá. Então, eu começo falando de exame neurológico pedindo desculpa, porque vai faltar muito mais do que constar. Eu começo aqui dizendo que nós vamos falar hoje do paciente consciente, deixando o paciente inconsciente, que, na minha opinião, é tão interessante quanto, ou mais, porque é muito mais sutil, para a próxima aula. E vamos falar de aspectos que eu julguei mais importantes e mais comuns. Então, como eu disse, faltará muito mais do que constará. Mas vou tentar fazer o meu melhor, porque vocês merecem não menos que isso. Para falar de exame neurológico, a neurologia é a parte mais fácil da medicina, na minha opinião, porque ela é um raciocínio direto. Basta você saber o que aquela região do sistema nervoso central faz. Uma vez que você sabe o que ela faz, você compreende o que decorre da sua lesão. Hoje é muito simples pensar assim, porque já existe o pensamento somatotópico do sistema nervoso central, já está incutido na cabeça de todo mundo, mas não há como falar de exame neurológico, semiologia neurológica, fisiologia neurológica, sem falar da somatotopia. Somatotopia, todos nós temos a ideia de que seja a propriedade do sistema nervoso central de ter áreas específicas para funções específicas. Então, os primeiros pensamentos com relação à somatotopia do sistema nervoso central partiram da escola frenológica. Frenologia, frenos, do grego, pensamento, logia, de conhecer. Então, eles primeiro acreditavam que havia a relação dos acidentes geográficos do crânio e não do encéfalo com as funções, a relação dos acidentes geográficos do crânio com as funções, e não necessariamente do encéfalo. Essa é uma ideia que está, evidentemente, equivocada, mas ela tinha a direção correta, porque eles percebiam que determinadas lesões no crânio e, evidentemente, no encéfalo, provocavam mais ou menos o mesmo padrão de resposta deficitária. Então, como é que isso começou? De onde é que começou esse pensamento? Quem sistematizou isso? Todo mundo sabe que isso começou com o Penfield, né? O Wilder Penfield, neurocirurgião canadense, que fazia uma cirurgia em 1950, exatamente igual a gente faz hoje. Vejam, não sei se está muito claro para vocês, mas aqui tem uma craniotomia, um cérebro exposto, o paciente não está entubado, significa que ele está acordável durante a cirurgia, e eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa mais inchada aqui, mais branca. Isso aqui é uma área que corresponde mais ou menos a um tumor. Então, nós colocamos aqui, foi uma cirurgia feita no Hospital das Clínicas, comigo enquanto residente R4. Então, a gente passou uma sonda de ultrassonografia aqui, localizamos o tumor, e não sei se vocês estão vendo, tem uma fitinha preta aqui, delimitando mais ou menos onde está o tumor. Mas, se vocês observarem, existem 2 giros aqui que são mais ou menos paralelos, separados por um grande sulco no meio, um sulco no centro, portanto, um sulco central, e são verticais nessa craniotomia. Então, na realidade, a gente fez aqui uma estimulação cortical, que era a mesma coisa que o Penfield fazia 50 anos atrás. Nós acordamos o paciente, estimulamos com o estimulador elétrico esta região, e onde tem M, significa que o paciente, ao ser estimulado nesta região, apresentou contrações musculares, ou seja, ele teve uma resposta motora contralateral à estimulação.
No momento em que nós estimulamos esta região aqui, posterior à área motora, portanto, à área sensitiva primária, como todo mundo sabe, o paciente relatou sensações esquisitas, sensações desestésicas no dimídio contralateral. E pedindo ele para contar de 100 a 0, na ordem inversa, ao estimularmos essas regiões aqui de L, de linguagem, ele teve um bloqueio da linguagem. Significa que estas regiões estão diretamente envolvidas na linguagem. Então, a partir daí, a gente pode fazer uma cirurgia ressecando a lesão que não tem relações com a área motora. Veja que se tivesse um tumor aqui, por exemplo, ninguém poderia mexer, sob pena de deixar o paciente com sequela. Fazendo esse tipo de experiência, esse tipo de cirurgia, o Penfield conseguiu desenhar aquele homúnculo de Penfield, que todo mundo conhece. O que o Penfield fazia era partir de uma estimulação e encontrar uma resposta. O que nós vamos fazer com o exame neurológico é o caminho inverso. Nós vamos partir de um déficit e encontrar onde é que está a lesão. Porque, vejam, o exame neurológico serve exclusivamente para responder a uma pergunta. A pergunta é: onde está a lesão? O exame neurológico não vai te responder com precisão que tipo de lesão é, não vai te responder qual é a natureza da lesão, qual é o prognóstico da lesão. O exame neurológico vai te dar apenas a localização da lesão. É isso que a gente quer. O exame neurológico, portanto, nos permite fazer o diagnóstico topográfico para orientar os exames complementares. Vejam, na minha época de residente, havia uma regra do SUS, que hoje não é mais válida, mas na minha época era, que você só podia pedir tomografia de coluna 3 espaços. Então, você quer pedir uma tomografia que pegue, por exemplo, o espaço L4, L5, você suspeita que a coisa está lá, você pede L3, L4, L4, L5, L5, S1. Mas se você não examina o paciente, você não tem ideia de onde é que pode estar o problema. Então, o exame neurológico serve para nos orientar com relação aos exames complementares. Então, o que a gente tem que ter em mente para começar a falar de exame neurológico é a pergunta a que ele responde é: onde está a lesão? É só isso. O resto, a história vai nos dizer, os exames complementares vão nos dizer, mas o exame neurológico fundamentalmente nos dá o diagnóstico topográfico. Então, começamos a falar de exame do movimento. O exame do movimento a gente vai dividir, é a primeira parte da aula, nós vamos dividir em exame do movimento voluntário, exame do movimento reflexo e exame do movimento involuntário, falando de anatomia, mostrando casos normais e casos patológicos. Então, começamos com o movimento voluntário. O que há de importante? Quais são as duas peculiaridades anatômicas? Quais são as duas informações anatômicas mais importantes relacionadas ao movimento voluntário? Ora, o movimento voluntário é, em sua quase totalidade, ou pelo menos na sua parte mais importante, é de responsabilidade do trato córtico-espinhal. Que trato é esse? Que conjunto de neurônios é esse? Ora, é um conjunto que parte do córtex cerebral, vai até a medula espinhal, e da medula espinhal vai até o músculo, que aqui não está aparecendo direito, mas é o efetor, que é o músculo. Então, vejam, quais são as duas peculiaridades anatômicas do trato córtico-espinhal? Em primeiro lugar, ele é um trato bineuronal, são 2 grandes grupos de neurônios. Só um detalhe, essas aulas, vocês estão percebendo, estão sendo filmadas, eu pretendo fazer uma coisa maior com isso. Isso vai estar, num futuro breve, disponível na internet para todo mundo, quem quiser acessar. Então, não se preocupem em copiar. Até porque também tem bibliografia, vocês receberam um CD, nesse CD tem um monte de coisa relacionada a exame neurológico, coma, então não precisa preocupar em copiar.